Santo é o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente em Deuteronômio capítulo 33, a partir do versículo 1. Deuteronômio 33, versículo 1. Diz assim: Esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Eterno veio de Sinai, e de Seir lhes alvoreceu. Apareceu desde o monte Parã, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade. Escrita com sua mão direita, deu-lhes lei do meio do povo. Também amou aos povos. Todas as almas dos santos estão em teu poder, ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. A lei que nos ordenou Moisés, herança é para a congregação de Jacó. E foi o Eterno Rei em Jesurum, sempre que se congregavam os cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos. Meu Deus, porque tu és o nosso Deus, pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Meus irmãos, olha só que interessante. Esse trecho que eu li é um trecho da porção Esta é a bênção. Vezot Habraha. Esta é a bênção. Que a leitura dela é feita em Simchat Torah, que vai ser terça-feira. Hoje a nossa mensagem vai ser relacionada às festas bíblicas, porque estamos dentro de um período que é da festa de Sukkot, tabernáculos. E nós vamos falar basicamente sobre a festa de Sukkot. Mas é muito importante nós meditarmos nesse pequeno trecho da porção que eu li aqui em Deuteronômio. Por quê? Porque começa dizendo: esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Então veja, a bênção de Moisés para o povo. Ok? A bênção de Moisés para o povo. Moisés disse: o Eterno veio do Sinai, não que o Eterno esteja no Sinai, mas foi onde ele pousou para expandir o reino, onde ele desceu para falar com o povo. Então o Eterno veio de Sinai e de Seir lhes alvoreceu. Apareceu desde o Monte Parã, ou seja, desde que ele desceu no Sinai, esteve com o povo o tempo inteiro. E com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade. Presta atenção nessa parte. Escrita com sua mão direita. Quem está à direita do Pai? Escrita com sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. Escrita com sua mão direita, o Mashiach está à direita dele, é o escriba do Eterno. Deu-lhes lei do meio do fogo, no Sinai. E outro versículo importantíssimo: também amou aos povos. E aqui, óbvio que Israel também é um povo, mas aqui estão inclusos todos os povos que estavam representados lá. Quais povos? Todas as almas dos santos estão em seu poder. Quem são os santos? Ele identifica aqui o que é repisado, replicado, repetido em Apocalipse 14:12. Vou ler de novo. Todas as almas dos santos estão em seu poder, ó Eterno,
porque eles estiveram ao pé do monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos seus preceitos. Os santos, aqueles que ouviram a instrução do Eterno e dizem: eu quero essa bênção para mim. São os santos. Aí vem Apocalipse 14, 12 e identifica os santos como aqueles que guardam os preceitos do Eterno e a fé no Mashiach. O Mashiach é o escriba da Torá. O Eterno é o autor, mas o Mashiach é o escriba da Torá. A mão direita está assentado à direita do Pai. Então, meus irmãos, por que eu quis introduzir a mensagem de hoje com este texto? Para dizer que o que nós vamos falar aqui, que está dentro do ensino da Torá, não é apenas para Israel, mas é para todos os povos que tomaram sobre si viver a aliança com o Eterno, os preceitos do Eterno. E dentro disso, é importante que nós, que não estamos em Israel, mas que também somos povo que queremos servir a Deus, queremos estar caminhando para o momento do encontro com Ele, de viver com Ele eternamente. Precisamos conhecer, porque a bênção é para aqueles que tomaram sobre si o jugo da Torá. Meus irmãos, alguém pode ouvir essa mensagem e falar assim: está vendo? Está falando de fardo, de peso, de jugo. É. O que é o jugo da Torá? Se você tem que Torá é ensino. O jugo da Torá é você querer aprender. Quando você entra numa faculdade, você toma sobre si o jugo de querer aprender aquele ensino. Tem um trabalho, você não sabe e você vai ter que ir lá estudar. Não é fácil. Mas a gente quer. Você tem um objetivo, que é se formar. Então você se põe sobre o jugo daquele ensino. Nós temos um objetivo, que é alcançar a vida eterna, estar perto do Eterno. Então nós tomamos sobre nós o jugo do ensino dele. Ok? E aí, como nós estamos celebrando no período da festa de Sukkot, tabernáculos, cabanas, hoje a mensagem vai ser dentro deste assunto que são as festas. Tá certo? Este vai ser o assunto. Mas é muito importante meditar neste trecho que eu li da palavra do Eterno. Muito importante meditar, por quê? Porque ela nos coloca como povo que não é de Israel, mas como santo, junto com Israel. Ok? Todos os santos estão em teu poder, ó Eterno. Quem são? Os que tomaram sobre eles o jugo do teu ensino. Amém? Muito bem. Com este entendimento, sabendo já que nós vamos falar das festas, o título da nossa mensagem é A Jornada das Festas Bíblicas até o Tabernáculo Eterno. Eu sempre tenho dito, quando nós celebramos uma das festas, feito um relatório das festas. Tá? Hoje à noite será feito de novo, mas agora vai ser explicado de uma forma mais clara e vamos dedicar essa mensagem somente a isso. Tudo bem? Então talvez seja um pouco mais
fácil de entender agora de manhã. A festa de Sukkot. Meus irmãos, tendo em mente que as 7 festas fixas, que eu vou falar daqui a pouco, ela tem um momento de partida e um momento de chegada, como se fosse uma corrida, largada e chegada, tudo bem? Saída e chegada, tem o momento da partida e o momento do objetivo, que é você chegar no final, né? O momento da vitória. E Sukkot representa este momento da vitória, a chegada, o tempo da nossa alegria. Tanto é que o último dia de Sukkot, o 8º dia, tem um dia chamado Alegria da Torá, Simhat Torá, tá certo? Então é o momento da chegada, tá bom? Então, eu lembrei aqui agora o nome, maratona. Quando você vai participar de uma maratona, tem a largada e a chegada, a saída e a chegada, tá certo? Então, é como se as festas fossem uma maratona, para você chegar no objetivo, tá? E nós vamos falar sobre isso. E Sukkot, ele é essa chegada, tá bom? Aí o momento de você ser premiado, é o momento da alegria, né? Cheguei, agora é a hora do pódio, de receber Simhat Torá, alegria da Torá, o Senhor presente. Ok? Muito bem. E só que esta maratona, ela é fruto de uma escolha. Você escolhe participar de uma maratona, não é isso? Ninguém te obriga. É você que escolhe. Você escolhe se você vai participar dos santos. É Deus que te santifica, sim. Mas você escolhe se você vai estar dentro dos parâmetros em que Deus escolheu para você ser santificado. A escolha é sua. E onde é que está essa escolha na Bíblia? Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 26, que diz assim: preste atenção, vede que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os meus mandamentos, os meus preceitos, do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. E a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então veja bem, é como se o Eterno estivesse falando para todos nós: olha, vai começar uma maratona. Quem quiser participar da maratona, vai receber um prêmio. Quem vai receber o prêmio? Ah, quem chegar primeiro. Não, todos. Todos, nesta maratona do Eterno, todos vão receber o prêmio. Quem participar da maratona. Quem entrar pela porta e ir até o palácio do Eterno. Quem sair na largada e chegar até o final. Quem fizer inscrição entrar, se não desistir no meio do caminho e chegar no final, ele vai receber o prêmio. É bênção. E a maldição, se você sair desse caminho, veja que maratona tem um caminho. Se você andar no caminho que eu estou falando, bênção. Se você não andar, maldição. Qual é a maldição? Se o prêmio aqui é você estar com o Eterno eternamente, a maldição é você não estar. Obviamente que na Torá fala de muitas coisas que poderiam acontecer fisicamente, e nós temos também consequências físicas de nós servirmos ou não ao Eterno. Mas, espiritualmente falando, é você escolher estar com o Senhor ou não estar com o Senhor. Ok? Eu também quero meditar em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz assim:
A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Uma sentença. O que é pecar? Olha só, o que foi dito lá atrás? A bênção se você permanecer no caminho. Pecar é sair do caminho. Ok? Pecar é sair do caminho. Você tem a opção, a escolha. Eu falei que você participar desse tempo de alegria é uma escolha. Tá certo? E você não escolheu. Então não tem como você falar, eu também vou participar. Você não escolheu. Então, você não vai participar. Morrerá. Ok? Quem? Tem a ver com família? Não, não. Cada um com a sua individualidade. A escolha é pessoal. A responsabilidade é individual. Ok? E eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para o seguinte, que essas festas, como eu falei, que é como se elas fossem um momento de largada, e aí tem todo um trajeto e um momento de chegada, elas não fazem parte de mero ritual judaico. Não é apenas um ritual judaico, tem ensinos ali. É como se fosse nesta jornada, nesta maratona, marcos de direção no caminho. Entende? Você vai fazer uma maratona. E na maratona tem como se fosse placas indicando o sentido da maratona que você vai correr. E você vai seguindo aquelas placas. Então as festas, elas são, na verdade, a largada e a chegada são duas festas, mas no caminho você tem marcos de como você vai chegar, indicando placas indicatórias do caminho que você deve seguir para chegar no objetivo. Ok? Dentro disso, nós temos 7 festas bíblicas. Já falamos sobre elas, mas vamos repetir aqui. As 7 festas que estão lá em Levítico, capítulo 23. Não vou falar de todas aqui agora, porque, não vou ler o texto completo aqui agora, porque senão vamos prolongar e depois vamos falar sobre isso à noite, mas vou citar as 7 quais são: Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, remissão e cabanas, tabernáculos. 7 festas. Cada uma delas tem um significado importante nesta maratona, nesta jornada, nesta corrida que nós estamos. Ok? Então, quando nós... Falei já que Páscoa é a largada, é a saída. Páscoa é a largada. Como é que eu passo por Páscoa? Para nós que cremos que Yeshua é o Mashiach. Ok? Olha só o que está escrito em Ezequiel. A alma que pecar morrerá. O que é isso, irmãos? Isso é uma sentença. A alma que pecar morrerá. E aqui não tem uma segunda opção. Mas o Eterno abre para nós uma oportunidade de nós voltarmos para Ele. Sim, você pecou, você vai morrer. Mas, se você se arrepender e voltar a trilhar esta maratona, voltar para a Torá, você vai conseguir chegar no final também. Pela misericórdia do Eterno. E como é que Ele fez isso? Ele enviou o Filho dele, Yeshua, o Cordeiro. Começa em Páscoa, gente. Começa em Páscoa. Yeshua é o Cordeiro de Páscoa nosso. E esta Páscoa é a largada, é a porta
pelo qual você volta para a Torá. E Yeshua começa o ministério falando para ele, arrependei-vos. E arrependei-vos volta para a Torá. Então, você largou o caminho. Quando você largou e começou a correr, a primeira placa do trajeto, pães ázimo, matzot, tira o pecado de você. Tira o fermento de você. Não deixa o fermento em você, porque agora você está indo para um local de santidade. Não convém viver uma vida de pecado. Você tem que mudar, você tem que ser digno de voltar para a Torá. Ora, se o pecado, a desobediência te afastou, te tirou do caminho e te deu uma sentença de morte, como está em Ezequiel, a alma que pecar morrerá. Tirar o pecado de mim vai me permitir voltar. Arrependi, tirei o pecado, vou voltar. Eu preciso me arrepender. Ok? Muito bem. É a santificação. É o esforço em andar em novidade de vida. Eu quero abrir 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que fala justamente sobre o texto que eu falei agora há pouco. Olha como fala acerca de Yeshua. Diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, pois sois sem fermento, pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e verdade. Olha o ázimo aí. Verdade, tua palavra é a verdade. Sinceridade, eu prego a palavra, mas eu vivo a palavra de Deus. Ok? Então, essa que é aqui, você está buscando santificação. É muito interessante que lá em 1 Pedro capítulo, acho que é capítulo 2, versículo 1, não tenho certeza agora de memória, porque eu não separei para falar sobre ele, fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Você se santifica como? Se arrependendo do pecado e voltando para a palavra de Deus. Ok? Então, eleitos na santificação do Espírito, para a obediência. Isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Você foi eleito para obedecer. Obedecer a quem, irmãos? Obedecer a Deus. E os ensinos do Eterno está na Torá. Aí é que a religião fala, não, é obedecer a igreja, obedecer o pastor. Sim, naquilo que ele não fere a Torá. Ok? Obedecer primeiramente a Deus. Os líderes, se eles estiverem sendo líderes que te conduz para Deus. Se não, não tem que obedecer. Não tem que obedecer. Você tem que ir para a Torá. Ok? Aí, a terceira placa, a terceira festa, qual é? Primícias. Bicurim, primeiros frutos. Óbvio, né? Yeshua é a primícia dos que dormem, incontestável, mas eu estou falando de nós, tá bom? Então, Yeshua está em todas as festas aqui, todas elas representam Ele é as primícias, mas se nós simplesmente acreditarmos que Ele é as primícias e não nos enquadrarmos nos parâmetros, não vai nos aproveitar, porque eu não ouvi o ensino dele que diz, vai e não peques mais, volta para a Torá, ok? Então, o que é primícias na sua vida? Você começa a dar frutos, você começa a dar frutos. Eu era um pecador, o sangue verteu por mim, eu aceitei, passei pela porta e comecei a tirar o pecado de mim, eu começo a dar fruto.
O primeiro fruto são as pessoas que me conheciam antes falar como ele mudou. Como ele mudou. Olha, realmente a palavra de Deus muda as pessoas. É uma pessoa melhor. Isso é bom para mim também. Eu vou meditar. Então, bicurim é essa placa de direção. Você começa a dar fruto. Tá bom? E aí, tem mais uma, que é Shavuot, Pentecostes, que é nada mais do que a capacitação do Eterno, que nos enche do seu Espírito, nos dando poder para testemunhar e prosseguir na nossa jornada. Eu pergunto para os irmãos, o que é poder para testemunhar? Poder para testemunhar, por acaso, é porque você é revestido de algo que você tenha um poder supernatural, você vira um super ser humano e você agora começa a fazer coisas que não são naturais aos seres humanos? É isso? Não, você não vira um super-herói. Você não vira uma pessoa com superpoderes. Ah, mas Paulo tinha o poder de curar. Paulo não tinha poder nenhum. Quem tinha poder é o Eterno. Quem tem poder é o Eterno. E quando Paulo, em algum momento, ele faz lá um milagre, as pessoas começam a falar, olha, os deuses desceram e se fizeram homens, estão aqui no nosso meio. Paulo rasga as vestes dele e fala assim, quem sou eu? Não sou eu, é Deus que faz isso. Então você, servo de Deus, você clama e Deus faz. Deus faz. O poder de cura, de profecia, não é do homem, é de Deus e Ele dá a quem quer. E tira também, hein? Ele dá a quem Ele quer. Mas de que poder nós estamos falando? Principalmente que é um poder para testemunhar. Porque aí recebereis poder. Está lá em, se não me engano, Lucas 24. Eu não vou lembrar o versículo agora. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então esse poder é para quê? Poder para testemunhar. Como é que você tem poder para testemunhar? Agindo de acordo com a palavra. Se eu prego uma coisa, mas vivo outra, eu não tenho poder para testemunhar. Porque o meu testemunho é falho. Eu prego uma coisa e vivo outra. Ok? Eu tenho que pregar e viver o que eu prego. É por isso que há um texto bíblico que diz assim, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade, não tendo do que se vergonhar. Olha só que texto profundo. Você precisa se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, e a aprovação qual que é? Você conhece a palavra de Deus, você manuseia bem. E você não tem do que se envergonhar. Por que não tem do que se envergonhar? Você prega a palavra de Deus, as pessoas olham e falam, mas ele vive o que prega. Agora você prega a palavra de Deus e não vive, as pessoas vão ficar assim. É mesmo? É isso que tem que fazer? Ah, entendi. Mas as pessoas estão olhando assim, ele não faz isso, como é que ele quer nos ensinar a fazer? Tendo que se envergonhar. Entende isso? Então você precisa conhecer, manusear bem e viver o que você prega. Amém? 2 Timóteo 2,15, esse versículo que eu falei agora. Então, meus irmãos, Shavuot, capacitação do Espírito. Quando aconteceu o primeiro Shavuot, o primeiro Pentecoste, registrado na Bíblia? No Sinai. O povo tinha uma jornada para seguir
e Deus derrama do Espírito sobre aquele monte. Ali também foram vistos línguas de fogo, ouviram-se vozes, e eles foram cheios para poder participar da jornada. O Pentecostes que nós conhecemos lá em Atos 2, é a mesma coisa. O povo é cheio, capacitado, já conhecia a palavra, não é? E eles agora vão viver esse evangelho, vão pregar. Eles tiveram experiências, eles viram o que o Eterno fez na história e também viram o que o Eterno estava fazendo naquele momento. E eles iam viver a palavra e testemunhar. A palavra do Eterno se cumpriu. Ele disse que enviaria o Mashiach, ele enviou o Mashiach. E eles iam viver experiências com base nisso agora, uma nova etapa. Porque lá no Sinai tinha um enviado, um ungido, né, que era Moisés. Mas Moisés disse que o Eterno enviaria outro semelhante a ele. E aí eles estão vendo agora aqui em Atos o cumprimento do que Moisés havia falado. Agora, interessante, irmãos, que essas quatro primeiras festas, esses 4 primeiros moedins, esses 4 primeiros tempos determinados, essas placas de direção, essas festas ocorrem na primavera. E a primavera é o momento do crescimento. As flores florescem, né? O momento do crescimento da semente que foi plantada, né? Então, é como se fosse o seu momento de crescimento. Você entrou, a semente foi plantada no seu coração. Olha as parábolas de Yeshua aí. A semente foi plantada e você está florescendo. Você está crescendo. Eu fui plantado, eu estou crescendo, estou dando frutos, né? Tirei o pecado de mim, eu estou dando frutos. Tudo bem? Eu estou começando a jornada. E agora, nós vamos para o momento final. As 3 últimas celebrações, que começa, que no caso acontece no outono, né? Outono é época de colheita. Olha só que legal, nós estamos falando do princípio, momento da plantação, do crescimento e agora da colheita. As 3 últimas festas acontecem no outono, tá bom? E começa com o quê? Ela começa com trombetas, Yom Teruah, a festa das trombetas. E aí, é interessante, irmãos, que é quando é tocado o shofar, né? Nós tocamos aí, alguns dias atrás. Então a festa das trombetas, ela vem nesse momento dessa maratona que você está correndo, e tem um sinal, fala assim, olha, está perto a chegada. Está chegando o momento final. Intensifica porque é a hora de você. Já percebeu que os maratonistas profissionais, eles começam a correr e eles vão mantendo um ritmo, né? Mantendo um ritmo ali. Alguns ficam até para trás, deixam as pessoas tomarem distância. Ele está descansando na corrida. E ele está descansando, sabe para quê? Porque na hora que ele estiver perto de chegar, ele vai com tudo. Aí ele vai, é explosão. Agora é correr para chegar primeiro. Então é como se tivesse alguém num determinado ponto da corrida e aquele alguém dá um sinal para ele. Agora, começa. Então você está nessa jornada que é para você sair de Pessa e chegar em Sukkot, e aí vem uma placa, uma festa que é um sinal. Trombetas. A palavra não explica por que tem que tocar trombeta, mas é dia de tocar trombeta. Tá certo? É como se dissesse assim, olha, tá chegando perto,
corre, porque agora é a hora de você ter mais objetivo ainda, mais foco ainda, para chegar no objetivo. É como se a gente vai ter um momento de alegria, porque aí alguém pode interpretar assim, né? Mas você está falando de uma competição. Não, eu disse que todo mundo vai ganhar. Mas todo mundo vai ouvir o toque, vai todo mundo correr para quê? Para ganhar? Não, para chegar logo esse momento da alegria. Entende? Para chegar logo naquele momento de alegria. E aí você ouve esse toque. O que vem em seguida? Né? Você vai, ao ouvir o toque, você vai pensar, está chegando o momento da chegada. Eu estou correndo bem? Eu estou, nesse passo que eu estou chegando, eu não estou prestando atenção para as coisas do lado? Será que eu vou desistir? Será que o meu cansaço não vai permitir que eu chegue? Então você vai focar na chegada e não vai olhar para cansaço. Estou com sede, eu vou parar. Não, já estou chegando. É hora de eu intensificar mais, dar mais força. Meus irmãos, olha a palavra de Yeshua, que diz que todos os profetas profetizaram até João Batista. E desde então, o reino de Deus é tomado por esforço. Você se esforça. Como é que você se esforça? As pessoas devem pensar assim, não, é porque agora a gente vai tomar o reino de Deus, nós vamos fazer igual na Idade Média, né? Um monte de homens segurando tora e quebrando a porta do reino de Deus para a gente tomar ele por força. Não é isso não. É um esforço pessoal seu para você poder entrar no reino. Você se esforça para mudar o seu jeito de ser e se adequar ao que a palavra de Deus está escrita, ao que está escrito na palavra de Deus. Esse é o esforço. É assim que nós nos esforçamos para entrar no reino de Deus. Ok? Então reflita nisso. É como se toca a trombeta, o rei está voltando. A chegada. O momento da alegria, eu vou me esforçar mais ainda, não vou deixar esmorecer. E aí o que vem logo depois do toque da trombeta? Yom Kippur. As pessoas ficam falando, eu não preciso de um dia para me arrepender, porque eu tenho Yeshua. É verdade, gente. É verdade, você precisa estar constantemente avaliando sua forma de ser, pedindo perdão ao Eterno, né? Em nome de Yeshua, para que você seja perdoado. Isso é verdade, isso é uma constante. Mas existe um ensino nessa festa, além de ser uma oportunidade para que você se apresente diante do Eterno, pedindo perdão não apenas por você, mas pela sua família, pela sociedade em que você vive, pelo Estado, pelo país, pelo mundo. Para que nós não venhamos sofrer as consequências do pecado da nação, como está acontecendo. E Deus mandou fazer isso. Pedir perdão, orar pela nação que você vive. Então, Yom Kippur tem essa finalidade. Yom Kippur tem essa finalidade, de você se ajustar. Está na hora da chegada, eu estava aqui meio ainda descansando, né? Olhando para o lado, agora é foco. Agora é foco. Eu estou trilhando essa maratona e eu estava mantendo aqui, né? Tranquilo, igual os maratonistas, né? Descansando. Agora é foco. Eu estou perto da chegada, eu preciso chegar. Não tem sede, não tem cansaço, não tem nada. Tem vitória e eu preciso chegar lá. Então você vai olhar para você e falar, meu Deus, onde é que eu vivo a palavra de Deus, mas eu posso ter pecado em alguma coisa e colocar minha vida em dia, se acertar comigo, se eu estou falhando por alguma conduta que não está de acordo com a palavra de Deus, leia Isaías 58, que o Eterno fala assim, é isso que eu escolhi como jejum, que o homem um dia, ele aflige a sua alma, mas ele continue subjugando os seus servos,
ferindo. Então, o que você tem que analisar? Será que eu estou tratando bem as pessoas? Será que eu não estou magoando as pessoas? Será que a minha forma de agir está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou perdoando? Será que eu não estou guardando mágoa? Será que eu não estou impedindo as pessoas de aprender a palavra com a minha forma de conduta? Será que eu estou pregando uma coisa e vivendo outra? É para você refletir. Por quê, meus irmãos? Para você se ajustar, consertar alguma coisa que não está muito bem, porque Sukkot está chegando. O momento da chegada, o momento da conclusão desta maratona está se aproximando. O retorno do rei está se aproximando e eu preciso chegar. E é a chegada, né? Sukkot. Agora veja bem, meus irmãos. Em Sukkot, o que o Eterno faz? Ele fala que eles vão habitar por 7 dias em Sukkot, em tendas, em barracas, feitas de materiais frágeis, que são elementos da natureza ali, ramos de palmeira, né? De árvores frondosas, folhagem, e você vai ficar ali. Imagina, você está acostumado, está dentro de uma casa segura, não é mesmo? Uma casa segura em que você tem, no nosso caso aqui, né? Concreto, bloco, uma estrutura que te protege, e você vai viver agora num local frágil. E ele diz, porque vocês foram peregrinos. Então, para você lembrar disso, nunca se esqueça da onde o Eterno nos tirou. E nós estamos neste mundo aqui, irmãos, num corpo frágil. Nós estamos num corpo frágil, sem glória, vivendo como peregrinos neste mundo, mas caminhando para um momento em que teremos um corpo glorificado, que não vai ter essa estrutura, será uma estrutura espiritual, muito mais forte. Mas o Eterno manda viver aqui reconhecer a sua condição de fragilidade, porque vai vir um momento da alegria. Então você vive a chegada. Você chega cansado, né? Participou de uma maratona, às vezes você está desidratado, correndo no meio do caminho, tudo bem, que em cada placa dessa tem alguém ali para te dar um gásinho, né? Uma aguinha para você se hidratar, mas você vai correr e vai desidratar de novo, tá certo? Tudo isso foi necessário, porque foi um processo para construir a sua fé, fidelidade. Eu vou seguir o trajeto desta maratona que foi traçada pelo seu Criador. Foi traçada por Ele. Eu vou seguir, isso faz parte de sua fé, sua fidelidade. Tudo bem? Só que agora eu estou chegando, estou indo para o final, estou chegando em Sukkot, eu vou reconhecer a minha pequenez, como eu sou frágil. Olha, eu me cansei no meio do caminho, eu me desidratei, não é? Eu vivi de uma forma exposta, porque Sukkot, fala isso, a Sukkot, ela é muito frágil, uma investida externa de um inimigo externo vai entrar com facilidade, mas quem é a sua proteção? O Eterno. O Eterno está cuidando de você. Ele é a sua fortaleza. É Ele que vai te proteger, o seu escudo das setas inimigas. Embora você viva dentro de uma Sukkot, embora você esteja nesse corpo, o Eterno, Ele tem cuidado de você. Você está ali no trajeto.
E Ele de vez em quando põe alguém para te dar uma água. Ele põe alguém para te indicar, olha, o caminho é esse aqui, anda nele, tá certo? Agora, chegamos em Sucá, em Sucote, tabernáculos, e é como se Sucote fosse esta chegada. Você chega cansado ainda? Tá, estou cansado. Mas o que vem logo em seguida? O que vem logo em seguida a maratona, a chegada. Você tem um momento de descanso, né, ali? Você chega, as pessoas trazem água para você, não é isso? Cuidam de você, você descansa e logo em seguida vem o pódio. A alegria da vitória. No nosso caso, a alegria da Torá, Simhat Torá. Estamos vivendo agora na presença do Mashiach, porque Ele é a Torá. A alegria da Torá, a alegria da palavra de Deus, estamos ali junto com Ele, ou seja, é tempo de nossa alegria, é isso que nós celebramos em Sucote, ok? Nós que ainda somos frágeis, mas no momento da consumação da obra redentora que o Eterno nos proporcionou, nós teremos uma alegria eterna, uma alegria que não mais se acabará, uma alegria que vai saltar para a eternidade. Por quê? Porque nós seremos recebidos pelo Eterno. Logo atrás da Sucá, veja lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: vi um novo céu, cheguei em Sucá, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Toda a jornada eu já passei, ok? E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis a Sucá, eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, meus irmãos, nós tivemos um primeiro momento em que Yeshua esteve aqui, tabernaculando com os homens, vivendo com os homens. E tanto que ele, no momento de lamentação, ele diz: Jerusalém, se vocês conhecessem o dia da vossa visitação. Quem sabe se o reino do Eterno não estaria estabelecido desde então. Mas estava profetizado que haveria mais uma vinda. O momento da conclusão. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Simhat Torá, alegria. Depois de Sukkot, vem Simhat Torá, a alegria da Torá. A Torá presente, Yeshua presente, governando as nossas vidas e nós vivendo num reino eterno, com as bênçãos do Eterno. Amém? É isso que nós precisamos entender sobre as festas bíblicas. Elas são um ensino para que nós possamos viver as nossas vidas com marcos temporais que nos chama a refletir em como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Momentos que nos enchem, porções, como a água que é dada ali na maratona pelas pessoas para te hidratar enquanto você está na maratona. Momentos que nos chamam a reflexão e nos enche do Espírito do Eterno e nos dá vontade de aprender mais, de conhecer mais, de buscar mais da parte do Eterno.
mas nós vamos ter uma chegada. Então veja as festas bíblicas dessa forma, não apenas como um ritual. Não é apenas isso. Não é apenas um ritual. Mas põe ela na sua vida e não seja apenas no dia da celebração. Medite nisso, na sua vida, para que você possa compreender que, na verdade, ela está te indicando a voltar para a palavra de Deus. Volta para a palavra de Deus. Volta para a Torá. Volta. Mantenha-se nessa maratona, porque você tem um prêmio a receber. Você tem um troféu a receber, que é a vida eterna. E, concluindo, eu quero lembrá-los do texto que eu li ao iniciar essa mensagem. Que nós também, está lá em Deuteronômio capítulo 33, não é? Eu não vou ler todo o texto, porque nós já lemos, os irmãos podem ouvir depois e ler também. Mas, especialmente, a partir do versículo 3, que diz assim: também amou aos povos, todas as almas dos santos estão em teu poder, ó Deus, porque eles estiveram ao pé do monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos seus preceitos. Tenho isso em mente. Todos os povos pertencem ao Eterno, e o Eterno amou aquele que tomou sobre si o seu ensino. Ame a Torá, ame a palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, medite na didática que o Eterno usa para nos ensinar, nas festas. E não somente nas festas, hoje eu estou falando das festas porque estamos em dias de celebração, mas queira conhecer o Eterno, busque conhecer o Eterno. Não se preocupe com religião, eu não estou aqui pregando judaísmo, nem cristianismo. Eu não estou pregando religião, eu estou pregando palavra de Deus, segundo o ensino de Yeshua. Ok? Então, eu estou pregando, não é religião, palavra de Deus. Sermos servos de Deus e não servo de uma religião, de uma placa, ok? Porque o nosso estandarte, a nossa bandeira é o Mashiach. É Ele que nos conduz, porque Ele nos conduz para o Eterno, ok? Então não é uma placa de igreja. Seja servo onde você estiver. Talvez, em alguns casos, você terá que sair, porque a religião não vai permitir você ser servo de Deus lá. Você tem que ser servo da religião. Mas em muitos casos vai permitir. Talvez discrimine um pouco, outros concordem, e quem sabe você não faça a própria religião tentar voltar para o Eterno, aí alcança muito mais gente. Não é mesmo? Quem sabe? Então, seja servo de Deus onde você estiver. E o Eterno vai te abençoar. Você pode ser que você tenha lutas. Uma maratona não é fácil. Há lutas, há dificuldades. Às vezes, até pessoas que são seus parentes se levantarão contra você. Não é? Mas você sabendo a quem é que você serve, nada disso será uma barreira capaz de lhe parar. Sirva ao Eterno. E vamos segundo ao objetivo. Vamos em direção ao objetivo, seguindo a palavra de Deus, foco na salvação, foco na vida eterna e força, né? Força, sejamos fortalecidos. Que o Eterno nos abençoe, vamos ficar de pé.